Olá, tudo bem? Meu nome é Celso Luquezzi, sou mentor de vida, mentor de desenvolvimento pessoal, terapeuta holístico, mentor de carreira, mentor de mulheres e de homens também. E nesse vídeo eu vou te responder uma pergunta que muita gente me faz. E tanto em mentoria em grupo quanto em mentoria individual. O que fazer quando tiver pensamento negativo? É simples. Vou te responder já. Para de alimentar isso. Só que antes você precisa entender o seguinte: por que eu tenho pensamentos negativos e o que me faz ter pensamentos negativos? E o quanto que eu alimento esses pensamentos negativos, o que traz isso para mim? Veja, quando você tem pensamento negativo, você só trai coisa negativa. Tá certo? Por que você tem pensamento negativo? Porque você pensa de uma forma negativa. E aí, o que acontece? Porque também você convive com pessoas negativas. Ah, então a culpa é dos outros? Não. A culpa, se for colocar por esse lado, sempre é nossa, porque nós somos responsáveis pelo ambiente que nós convivemos. É esse o detalhe. Tá claro? Então, em nenhum momento os outros são culpados pela nossa felicidade, pelos nossos pensamentos. A gente é quem deixa alimentar esses pensamentos. É simples assim. Quando você tem pensamento negativo, o que você pode fazer para mudar isso é olhar de uma maneira positiva, olhar por um outro prisma. O que muita gente não consegue é por quê? Porque fica simplesmente retroalimentando essa situação dentro da gente. E a gente não consegue sair desse ciclo vicioso. Entende? Isso, na verdade, é o quê? É um ciclo vicioso. É uma forma que você tem de você ter autopiedade. É uma forma de você ter simplesmente que você tem que... é a necessidade. Você não tem necessidade de ficar alimentando nada negativo. Quando você reclama, você alimenta uma coisa negativa. É esse o detalhe. A reclamação, ela é o quê? Ela é uma forca. Ela é um suicídio. É este o detalhe. Só que você vai se suicidando aos poucos. Entende? Quando você tem pensamento negativo, quando você reclama, quando você tem pensamento negativo, quando você também julga os outros. O que fazer então? Para de julgar os outros. Para de julgar os outros. Para de falar mal das pessoas. Pare de reclamar. Só que isso é de uma hora para outra? Não, muitas vezes você precisa de alguém para te mostrar que na grande maioria das vezes as pessoas nem veem que elas têm um pensamento negativo. Elas simplesmente colocam no automático, põe lá em ponto morto e vai tocando a vida. Mas o que acontece? Tem pensamento negativo. Percebe? Você reclamou, alimentou um pensamento negativo. Você julgou o outro, alimentou um pensamento negativo. Você falou mal do outro, tem um pensamento negativo. Mas eu não estou fazendo uma fofoca. Se você está falando mal de outra pessoa, você está fazendo, diria que você está fazendo uma coisa que vai te atrair a alguma coisa negativa. Entendeu? Então, para de falar mal dos outros. Simples assim. Para de julgar os outros. Para de reclamar. A grande maioria das pessoas que olham e alimentam situações negativas é porque elas reclamam dos outros. E, na verdade, o outro é simplesmente o maior ponto positivo que você pode olhar para dentro de você. O outro, na verdade, ele te diz o seguinte: aquilo que você pode mudar dentro de você. Só que a grande maioria de nós olha para o outro com o quê? Com o olhar de que, putz, isso eu não preciso. Precisa sim. É esse o detalhe. É esse o X. O outro está dizendo aquilo que você pode mudar. O outro está te dizendo aquilo que você precisa mudar em você. E o que você precisa mudar em você é o outro que está te dizendo. Muitas vezes as pessoas reclamam das famílias, das pessoas das famílias. As pessoas que têm convívio em família. Mas, na verdade, a família, ela é uma grande oportunidade.
Porque elas mostram, as pessoas que ali convivem, mostram aquilo que você pode mudar dentro de você. Porque o que incomoda no outro é o que você tem dentro de você. Percebe? Então aqui o que a gente está falando, o que fazer para mudar esse pensamento? É olhar para o lado positivo. Está reclamando? Para de reclamar. Veja, elogie. Elogie quem? Elogie o outro. Elogie quem? Elogie a pessoa que está te incomodando. Porque ela está dizendo, olha, você precisa mudar isso. E o que você quer fazer é o quê? Você não quer mudar. Porque eu não preciso disso. Tudo bem, você não precisa, tá ok. Então por que você se incomoda? E aí você vai e reclama. Entende? Reclamação só atrai coisa negativa. Sair do pensamento negativo é olhar para o lado positivo, é olhar as coisas boas da vida, é olhar o que o mundo é belo. É olhar simplesmente, puxa vida, choveu. Que bom que choveu. Ah, mas eu preferia que fizesse um dia lindo. Eu também gostaria que fizesse um dia lindo, mas quando chove, o que você pode fazer dentro de casa, por exemplo? Assistir um filme, fazer uma comida, estar em comunhão com a sua família, estar em comunhão consigo, olhar para dentro de você, descansar, ler um livro. Entendeu? Ao invés de reclamar com o universo, agradecer ao universo, o quê? É o momento que você pode simplesmente fazer o quê? Parar. Parar, olhar para dentro de você, olhar e se abraçar. Entende? Ficar em casa, tomar um chá, tomar um chocolate. Entende? Fazer uma comida gostosa para você, para o seu companheiro, para a sua companheira, para a sua família. Então, olhar e ficar reclamando é uma forma de você alimentar coisas negativas. Então, o que você pode fazer é simplesmente fazer o quê? Agradecer e falar, Criador, obrigado. Hoje eu vou ficar em casa. E decidir ficar em casa. Por exemplo, porque choveu. Entendeu? Simplesmente parar de reclamar. Alimentar coisas negativas é você olhar para o lado positivo. Parece óbvio, mas aqui eu estou dando um exemplo no caso da reclamação e indo mais a fundo. Nesse caso, por exemplo. Por quê? Porque eu reclamei demais, cara. É esse o detalhe. Reclamar por qualquer coisa. Hoje eu simplesmente faço o quê? Agradeço a Deus. Entendeu? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E se você quiser aprender as ferramentas de como, literalmente, parar de reclamar, como mudar a sua vida, como ser uma pessoa melhor, entre em contato comigo, que eu sei como te ajudar e eu vou ter o maior prazer de te ajudar. É isso aí, um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço, um beijo no seu coração.